Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Estamos lá no nosso site que você pode acessar de casa ou na rua, no tablet, no celular, onde você quiser, para acompanhar aí futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e ainda os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E quem nunca ouviu falar em pressão alta? Pois é, a hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. É um problema tão sério por aqui que chega a afetar 2 em cada 10 brasileiros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hipertensão é a principal causa de morte no mundo, pois pode favorecer uma série de outras doenças. Então, para falar sobre hábitos saudáveis e prevenção, no programa de hoje, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a Alice Amaral, que é nutróloga. Bem-vinda, Alice. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui. O prazer é nosso em recebê-la e também conosco o cardiologista Marcos Benchimol. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e médico do Hospital Universitário da UFRJ. Bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo também e você em casa, como sempre, é nosso convidado para ficar atento aí às dicas que podem fazer a diferença aí para a sua saúde e de toda a sua família. Eu quero começar ouvindo o Dr. Marcos. Como eu disse aqui, a hipertensão é um problema já conhecido, né? Todo mundo já conheceu alguém que em algum momento falou, o meu tio ou meu pai, alguém já conheceu alguém com hipertensão na vida. Isso é quase um fato, né? Agora tem aparecido cada vez mais casos, cada vez mais cedo. Como a gente tentar entender aí? Pois é, a hipertensão, a título de conceito, é uma elevação da pressão arterial de forma mantida, de forma sustentada. Acima de 140/90, melhor conhecido como 14/9. 14/9, né? De forma mantida, ela é diagnosticada como hipertensão arterial. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, a prevalência da hipertensão vai aumentando. Acima dos 70 anos, por exemplo, 75% da população vai ter hipertensão arterial. Entretanto, mais a miúde agora com os hábitos pouco saudáveis, muito tempo no computador, alimentos processados, ricos em gordura e sal, pouca atividade física, com o incremento da obesidade, nós estamos começando a ver doenças que eram habitualmente do idoso em faixas etárias mais jovens. Diabetes tipo 2, que era do idoso, a gente está vendo indivíduos jovens, a hipertensão arterial, obesidade, diabetes, várias doenças, colesterol alto, várias doenças que eram típicas de uma população mais velha em pessoas mais jovens, infelizmente. Agora, ele disse muito, como disse o Dr. Marcos, tem a ver com os hábitos, né? Não saudáveis, e a alimentação parece que tem aí um fator muito importante também para a gente tentar pensar em prevenção, né? Com certeza. Antigamente a gente falava você é o que você come, hoje em dia a gente fala o que você come determina o que você é. As pessoas cada vez querem mais praticidade ao comer, elas não querem investir tempo preparando o próprio alimento, né? Então, com isso, a indústria alimentícia ela cresceu muito e o compromisso da indústria alimentícia não é com saúde, é com praticidade e sabor. Se o alimento ele for prático de ser consumido e agradável ao paladar, pronto, fechou. E com isso a gente vai perdendo qualidade de vida, a gente vai perdendo saúde e cada vez mais manifestando N doenças. A hipertensão arterial, ela é uma doença, digamos assim, que a principal causa seria genética, né? Então, se você tem um pai hipertenso, uma mãe hipertensa, uma família com predisposição à hipertensão, você é um forte candidato a manifestar uma hipertensão. Mas nós já sabemos, depois de 2003, do projeto Genoma, que genética não é destino, você não é refém da sua genética. A gente tem a epigenética. Então, o que é epigenética? Eu venho de uma família onde todo mundo é hipertenso, mas se eu tiver hábitos alimentares saudáveis, fizer uma atividade física regular, tentar, na medida do possível, controlar o meu estresse, eu consigo chegar a uma idade mais tardia da vida, e hoje em dia é isso que a gente quer, sem deixar manifestar. Eu vou silenciar os genes da doença e manifestar os genes da saúde. Então, cada vez mais a população está mais velha, ela está envelhecendo mais, e se ela não cuidar, cada vez vão aparecendo mais doenças, porque não adianta nada eu prolongar a minha vida, eu chegar aos 90 anos de idade, se quando chego aos 70, aos 80,
70 já estou com Alzheimer e já nem lembro mais o nome dos meus filhos. Então, nós como médicos, a nossa principal função é essa, é dar qualidade de vida aos anos a serem vividos. Marcos, essa questão que a doutora Alice aponta, é importante pensar, né, que de fato a longevidade do brasileiro tem aí aumentado os índices, ano após ano o IBGE demonstra, já passamos aí dos 75 e poucos, a média nacional, algumas regiões até um pouco mais alto que isso. Agora, a qualidade que vai se ter ao longo desses anos mais para frente tem muito a ver com o que se levou em conta ao longo dos anos mais jovens, né? É verdade. Nós estamos vendo uma população bem idosa, né, aparecer, mas com um passivo muito grande, né? Problemas degenerativos, problemas cardiovasculares e problemas cerebrais muito grandes, né? Quadros demenciais. Esses problemas, alguns podem ser prevenidos, não todos, né? Alguns fazem parte de doenças ainda não muito bem conhecidas, que precisam ser melhor estudados, como Alzheimer. Não está muito claro como é que a gente consegue prevenir isso. Mas tem algumas outras doenças, cardiovasculares, por exemplo, que são doenças que têm fatores de risco bem conhecidos e que alguns desses fatores de risco podem ser evitados. Por exemplo, o controle da hipertensão, o não fumar, o consumo moderado da bebida alcoólica, o combate ao sedentarismo, da obesidade. Tem várias situações que nós conseguimos interferir no curso natural da história, que seria negativa para o indivíduo. Isso para uma série de doenças, né? Não só não é uma situação situação inflexível. Você pode conhecer os fatores de risco, né? Colesterol é alto, posso tratar o colesterol alto com dieta ou eventualmente com medicamentos? Sim, isso é um fator de risco evitável. A pressão está alta, isso aumenta o risco de eu ter um AVC, um derrame? Sim. Pode-se controlar essa hipertensão? Pode. Então você pode reduzir bastante o risco dele desenvolver um AVC, né, um acidente vascular encefálico, vulgo derrame, que pode deixá-lo incapacitado e eventualmente até demenciado, ser um estorvo, né, para a família inteira, ou um problema de saúde pública, um custo altíssimo para o sistema de saúde, qualidade de vida do próprio totalmente deteriorada, em que algumas medidas que são relativamente simples poderiam ter sido implementadas no sentido de reduzir esse risco. Então, em cima disso, que algumas atitudes dos indivíduos, políticas públicas, indústria, saúde pública, tudo isso tem que ser implementado em conjunto, até na escola tem que começar a ser, nas famílias, nas escolas. Uma mudança de comportamento mudança geral, de cultura. um olhar diferente diferenciado em relação ao consumo também. Agora, a gente fala aqui sobre a questão do diagnóstico e tudo mais. Agora, sim, depois do diagnóstico da hipertensão, é possível conviver e controlar também alguns desses sintomas. Então, a gente vai chamar agora para a nossa conversa o Henrique Venceslau, que é inspetor de qualidade. O Henrique foi diagnosticado com hipertensão ainda na adolescência. Ele vai contar para a gente como é conviver com a doença desde cedo. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí por topar, abrir um pouquinho a sua história para a gente. Agora eu quero saber quais sintomas fizeram você primeiro buscar um médico. Você tinha 16, 17 anos quando teve o diagnóstico. Como é que foi perceber que tinha alguma coisa errada e procurar ajuda? Isso, na época da minha adolescência eu apresentei sangramento nasal, dor de cabeça muito forte. E eu e meus familiares, a gente correu atrás para ver, porque já tinha essa tendência de pressão alta na família. Então, quando eu consultei o cardiologista a primeira vez, eu já estava com a pressão bem alterada. E aí a gente foi correr atrás para tratar com medicamento e dieta, né, que eu sou obeso. E já estou no grupo de risco, né, de 2 vezes. Agora, desde que houve esse diagnóstico, o que mudou no seu dia a dia em relação aos cuidados, às suas práticas diárias aí? Alimentação principalmente, né? Comida com muito sal, nem pensar. O medicamento tem que ser religioso e tá sempre fazendo um controle, porque às vezes mesmo tomando medicamento no horário certinho, às vezes a pressão pode estar descontrolada. Por estresse ou por consumir alguma comida que esteja mais salgada, isso faz descontrolar a pressão mesmo tomando remédio.
Agora, Henrique, você está com 30 anos, certo? 30 anos, certo. Então quase metade da sua vida você já conviveu com ela hipertenso. Isso, metade da minha vida eu já cuido de pressão. Bom, e nesse tempo, você teve algum tipo de complicação ou você conseguiu controlar bem? Como é que tem sido aí conviver com a hipertensão? As complicações que teve foi assim, né, medicamento que às vezes assim parava de fazer efeito e a gente não sabia, aí sentia sintomas, né, dor de cabeça muito forte, às vezes até um pouco de tontura, sangramento nasal. Aí quando ia consultar, às vezes com o médico, a pressão estava alta, mesmo tomando remédio. Aí o remédio foi aumentando a dosagem, e depois eu tive que trocar de remédio algumas vezes e comecei a combater a pressão agora, mais recentemente, na perda de peso. Porque eu sou obeso e a obesidade é um inimigo para controlar a pressão. Sem dúvida. Henrique, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, peço que você aguarde aí na linha para a gente voltar para o estúdio e ouvir os nossos especialistas em relação a esse caso que o Henrique bem apontou, né? A questão da obesidade, segundo os próprios dados aí da Organização Mundial da Saúde, como no Brasil são 2 hipertensos para cada 10 brasileiros, entre a população obesa é metade, né? 50% dos obesos vão sofrer com hipertensão. Então, prevenir obesidade com uma forma e um compromisso geral em relação à alimentação desde as crianças, como bem disse o doutor aqui, pode ser um caminho para a gente tentar evitar lá na frente o número de hipertensos também, né, Alice? Com certeza. A obesidade é o principal fator desencadeador, né, de hipertensão arterial. E como a gente estava conversando antes do programa, está crescendo muito o número de obesidade infantil. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, eu não tinha colegas obesos. O bebê Johnson era um modelo, né, de bebê bonito. Hoje em dia, você vê... Que era o bebê mais cheinho, Era o bebê mais cheinho, né? Era uma coisa assim atípica, não era rotineira você ter uma criança obesa. E hoje em dia aumentou assustadoramente o número de crianças com obesidade e até bebezinhos. A gente fala assim, porque a criança hoje ela está mais sedentária, nós somos obrigados a manter nossos filhos presos dentro do apartamento por causa da violência, eles não podem mais sair e não praticam esporte, só movimentam os dedinhos. Tudo bem, mas a gente está tendo um grande número de obesidade, bebê de 6 meses. E o bebê de 6 meses hoje, ele não se movimenta menos do que ele se movimentava há 40 anos atrás. Supostamente o bebê de 6 meses deveria só ser alimentado com leite materno. Exatamente, mas acontece que cada vez menos as mães amamentam com leite materno e mais cedo elas introduzem, né, uma amamentação artificial, um leite artificial, e isso os alimentos industrializados que vão afetar aí a saúde da criança. Com certeza está impactando no ganho de peso e nas doenças que vêm a partir disso, né? Então, é importante, já na prevenção da obesidade infantil, o primeiro passo é o aleitamento materno, é uma coisa que a gente sempre orienta as nossas gestantes, as mães, sabe? Eu acho que a principal forma de você demonstrar amor para o seu filho é amamentar até os 6 meses de idade, tem que ser única e exclusivamente só o leite materno e a partir daí, sim, colocar alimentos naturais. Eu sempre falo, sabe? Não tendo o dedinho do homem, quanto mais natural o alimento, mais saudável para você e para sua família. E também não significa que aos 6 meses tem que parar a amamentação, né? Na verdade, se tiver leite ainda e a criança continuar, pode permanecer por mais um tempo. Sim, né? Com certeza, pode permanecer mais um tempo. Mas aí só o leite materno já não vai ser tão suficiente, é necessário. Pode ir balanceando com outros Exatamente, alimentos. você vai suplementando, vai colocando frutas, vai colocando uma sopinha de legumes, vai introduzindo outros alimentos. Agora, doutora, esse aumento de obesidade entre as crianças também tem uma relação direta com o aumento da obesidade em geral da população. Os pais também estão mais acima do peso, com isso as crianças também têm ficado mais gordinhas. A família inteira acaba ganhando peso, né? Acho que é um exemplo, um vai copiando um pouco. A criança é um grande aprendiz, né? Então ela observa muito o que os pais fazem, não adianta o pai ou a mãe falar, você tem que fazer isso quando ele não faz também. Você tem que comer bem, aí ele vai lá e come pizza, batata frita, então você tem que fazer exercício, o cara fica ali no computador. Então você tem que também, não basta ser pai, né? Você tem que participar, você tem que estar envolvido no processo. Agora, eu achei interessante o exemplo que foi demonstrado, né, do Henrique. Citar algumas estatísticas assim, da hipertensão. É uma doença muito comum, quer dizer, acima dos 18 anos, a prevalência de hipertensão na população, em geral, é de 20%. A prevalência no Brasil de hipertensão, como um todo,
em torno de 30%. E à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando muito a prevalência. Para você ter uma ideia, entre 60 e 69 anos, os estudos feitos aqui, né, mostraram que 50% da população nessa faixa etária tem pressão alta. E acima dos 70 anos, voltando, tem 75% já estão hipertensos. Então, qual é a razão disso? Você tem que estar verificando a pressão periodicamente, porque a hipertensão ela costuma ser silenciosa. O Henrique, por acaso, teve sintoma, dor de cabeça, ele falou que teve sangramento nasal, que é epistaxe, né? Mas nem todos têm sintomas. A maioria dos pacientes, cerca de 90% dos indivíduos que têm pressão alta, eles estão normais. Não sentem nada. E podem, na verdade, buscar ajuda quando a hipertensão já se desenvolveu para algum problema mais grave. Ou então a maioria dos indivíduos que são diagnosticados de hipertensão, que você vê na prática, eles vão fazer um exame periódico no trabalho, aí o médico do trabalho, ou a enfermeira, sei lá, quem for ver e está alto, às vezes ele nem acredita que ele está alto, ele acha que ele está estressado. Ou então, às vezes, em casa, alguém tem um aparelhinho, deixa eu ver a minha também, ele começa a ver que está alta, e a partir daí que ele eventualmente vai procurar um auxílio médico. Mas, como ele não sente nada, procura pelo atendimento, ela é mais baixa, né? Porque o ser humano, ele costuma, né, procurar um atendimento quando ele está sentindo algum desconforto, está com dor, vem a dor ou vem incômodo maior, falta de ar, quando ele está prejudicado. Como isso não costuma, no início, ocasionar sintoma, mal-estar, na grande maioria das vezes, ele vai empurrando aquilo para frente. E é o paradoxo da hipertensão, né? O que é o paradoxo? Quando duas verdades se contradizem. Porque, embora a hipertensão seja uma doença fácil de diagnosticar, boa parte dos indivíduos não estão diagnosticados. Embora existam vários, o tratamento da hipertensão seja fácil, para você ter uma ideia, apenas 20% dos indivíduos que estão diagnosticados com hipertensão estão com nível pressórico dentro da faixa, entendeu? Então, é uma doença assim, muito interessante, porque ela é fácil de diagnosticar, mas poucos estão diagnosticados, tem muitos medicamentos para tratar e poucos estão em tratamento. E agora, dos que estão tratando, ressaltar por isso, né? Existe um diagnóstico fácil, como o doutor está afirmando, existe tratamento disponível. Agora, quais riscos para as pessoas que não tratam, já foram diagnosticadas, ou não querem seguir o tratamento, ou não tomam remédio, estão correndo riscos de terem problemas mais graves? Estão correndo risco, né? Sim. A hipertensão ela afeta basicamente 3 órgãos. São chamados órgãos-alvo da hipertensão, que é coração, cérebro e rim, e os vasos sanguíneos como um todo. Então, esses indivíduos, no início, eles podem não sentir absolutamente nada, mas eles podem ser surpreendidos com um acidente vascular cerebral, né, o AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico. No coração, ele pode ter uma disfunção cardíaca, o coração crescer e entrar em insuficiência cardíaca, ficar com o coração grande, falta de ar, inchado. No rim, é uma das principais causas de insuficiência renal crônica, podendo levar à hemodiálise. E nos vasos, ocasionar aneurisma de aorta, entupimento dos vasos sanguíneos que incapacite o indivíduo para caminhar, para fazer seus exercícios. Então, tem muitas consequências sérias que poderiam ser facilmente evitadas caso o indivíduo reconhecesse e encarasse aquilo de frente e tratasse. Agora, eles têm muito a ver também com a questão da qualidade de vida, como a gente já disse, e hábitos aqui. O doutor já mencionou a questão do fumo, a questão da alimentação, já discutiram um pouco também, mas tem os níveis de estresse da pessoa, a questão da qualidade do sono, se ela dorme bem ou não. Isso também vai acabar afetando o tratamento, o prognóstico da saúde dela, né? Com certeza. É todo um conjunto, né? Antigamente a gente falava que a gente tinha que matar um leão por dia. Hoje em dia a gente dorme com o leão, né? E se a gente não tiver técnicas de relaxamento, aprender a lidar melhor, né, com esse estresse do dia a dia, e se a gente não tiver uma boa qualidade do sono, e cada vez mais a gente sabe da importância do sono no nosso dia a dia, que durante o sono você vai liberar determinados hormônios que vão
ter uma ação benéfica na nossa saúde, a gente pode ter aumento de determinados substâncias, tipo cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e que vão favorecer todo esse desgaste e o aparecimento de várias patologias. Então, é importante a gente aprender a lidar com essa questão do nosso dia a dia estressante, sim. Muito bem, deixa eu voltar a chamar o Henrique, que conversa conosco por telefone lá de Juiz de Fora. Henrique, essa questão dos hábitos mais simples aí do dia a dia, você já falou que segue o tratamento indicado pelo médico, você já consegue aí ter um controle da sua hipertensão já ao longo dos últimos 14 anos. Agora, esses hábitos um pouco mais comuns de mesmo dormir bem ou de controlar aí a ingestão de algum tipo de alimento mais calórico, bebidas alcoólicas, como é que são esses hábitos aí para você regrar ao longo do seu cotidiano? A ligação está muito baixa. Alô, você está me ouvindo agora melhor? Está muito baixa a ligação, eu estou escutando muito longe. Vamos ver se a gente consegue melhorar, porque eu estava perguntando para o Henrique em relação à qualidade de vida, os hábitos dele, em relação à qualidade do sono, se consegue dormir bem. A gente está com o Henrique na linha ainda? Tô aqui na linha, agora melhorou um pouquinho. Ah, melhorou, beleza. Então, Henrique, conta pra gente, a gente falava aqui sobre a questão do tratamento, você consegue aí dormir as horas indicadas pelo médico, pelo menos para ter um pouco de um descanso aí, para conseguir levar o seu dia a dia menos estressante e com isso contribuir para o seu tratamento de hipertensão? Assim, já tive muita dificuldade de dormir à noite, assim. Acho que por estresse mesmo, preocupação, já tive, assim, época de ter um sono muito intranquilo. Hoje em dia eu consigo dormir melhor. Uhum. Em relação aos hábitos, na verdade, de alimentação, de consumo de bebidas alcoólicas, o consumo do sal, que a gente sabe que afeta bastante a hipertensão, como é para você? O mais difícil é a alimentação mesmo, tanto no consumo de sal quanto na quantidade. Porque assim, eu tenho essa obesidade que é bem resistente, assim, agora eu consegui perder bastante peso, mas ainda não está o ideal. Eu quero ainda perder mais peso para tentar estar controlando essa pressão. Mas a questão da alimentação é o mais difícil. Uhum. Bom, mas é isso aí, que você consiga perseverar e continuar esse tratamento para ficar cada vez mais saudável, hein, Henrique? Quero falar com você novamente aqui, você contando como é que foi melhorar ao longo dos anos a qualidade de vida, tá bom? Tá certo. Beleza, então, muito obrigado por ter compartilhado sua história com a gente. Obrigado a vocês. Muito bem, a gente está quase chegando ao finzinho aqui do programa. Importante pegar esse recado mesmo que o Henrique passou para a gente. Não é fácil muitas vezes, né, doutor? Queria ouvir uma conclusão de vocês em relação a isso. Mas o paciente tem que ser perseverante e não desistir também, não deixar o tratamento de lado. Quem pode concluir para a gente? Eu acho que na vida tudo você tem que ter foco, né? Uhum. Então, você tem que traçar metas, você tem que ter objetivo. E se por acaso o seu objetivo é ser uma pessoa saudável, não é porque é final de semana, não é porque é férias, não é porque é feriado, que você vai chutar o pau da barraca e mudar o seu foco. Mais uma vez eu vou repetir, você é o que você come determina o que você é e como você vai viver. Então a gente quer ter vida longa, mas acima de tudo a gente quer ter saúde para usufruir desses anos a serem vividos ao lado das pessoas que a gente ama. Sem dúvida. Muito bem, doutora, quer concluir? Ela explicou muito bem, concordo. Em relação ao foco assim, que a gente está falando da hipertensão, tem que lembrar que alguns aspectos são importantes, pertinentes, que o tratamento da hipertensão é um tripé, né? Mudanças de hábitos de vida, que incluem alimentação saudável, exercício físico e o tratamento. Em relação ao tratamento, o tratamento ele é contínuo e tem que ser acompanhado. Então, um erro que é muito frequente é o indivíduo tomar uma caixinha do remédio e achar que tá bom, né? Aí ele volta pronto. 6 meses depois ele volta na consulta, aí vem com a pressão alta e falou, não, você está tomando remédio? Tomei aquela caixa que parou há 3 meses atrás. Então, o tratamento ele é continuado, isso dá um certo trabalho, né? Mas aqui, pelo menos no Brasil, é um dos poucos lugares do mundo em que você tem um programa de saúde da família, em que os indivíduos são acompanhados, alguns medicamentos são fornecidos de forma gratuita. Então, ainda tem um certo grau de adesão, que é até um pouco maior do que outros locais, e isso tem que ser bem enfatizado. Muito bacana, então. Então, com essas reflexões, a gente deixa aí a bola com você
para refletir sobre como cuidar melhor da sua saúde. Agradeço aqui aos nossos convidados hoje. Muito obrigado pela presença no Conexão de hoje. Um prazer conversar com vocês. Valeu. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Conexão vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela do Futura ou qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele encontro marcado no nosso site, horários, endereço, tudo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.